Nosso Deus é um Deus que está atento a todas as nossas necessidades. É um Deus de amor, que ouve as nossas lutas, mas acima de tudo, Ele não é homem para mentir. Então, nosso Deus está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Entrega a Ele tudo aquilo que você tem, todas as suas necessidades, todas as suas angústias, pois a alegria vem de manhã. Amém. Jesus. Nós vamos hoje caminhar mais um
um pouquinho na carta de Tiago, estamos chegando aí ao final e hoje a gente vai falar sobre paciência. Vamos ler o trecho do capítulo 5, do 7 ao 12, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento, de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Palavras do Senhor. Eu não sei se você percebe agora, mas Tiago muda o tom da carta. Ele falou, a gente viu a semana passada, e nas outras, um tom meio acusatório. E agora ele passa um tom mais amável. Ele está seguindo aí para o final, para o encerramento da carta dele, e ele começa agora a chamar então aqueles crentes como irmãos. Depois de todas aquelas exortações, ele segue agora convidando os irmãos a terem paciência. E a paciência aqui denota fortaleza, firmeza e resiliente diante de situações de estresse. Era um povo que estava sofrendo, que teve provações, que teve tentações. E nesse sentido, então, Tiago não está aqui falando só de uma virtude moral, a paciência como virtude. E nem só com uma concepção comum que a gente tem de esperar alguma coisa, o cumprimento de uma promessa. O seu pensamento ele é mais específico, ele está aqui talhado pela espera pelo Senhor. Ela tem um cunho escatológico do fim das coisas, Então, esse povo que estava sofrendo na mão daqueles que viviam pelas riquezas, que estava sofrendo na mão daqueles que exploravam os pobres, daqueles que enfrentavam tentações nas provações, agora é convidado a ter paciência e ser perseverante a partir de uma premissa: o Senhor está voltando. O Senhor virá breve como juiz, sejam pacientes. E aqui é interessante a gente pensar por quê? Porque diante de uma situação difícil, a gente tem a tendência a responder com violência, ou na mesma moeda pelo menos, lembra que ele exortou sobre a questão da fala, sobre a questão da obediência, sobre a questão de ter raiva, e tudo isso que Tiago veio falar para esses crentes: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês não precisam responder na mesma moeda, nem responder na força das suas próprias mãos, porque o Senhor vai vir julgar essas injustiças. Vocês estão passando fome, vocês estão passando dificuldades, mas sejam perseverantes, fiquem firmes, porque a vinda do Senhor vai acontecer. Esse é o motivo da nossa esperança e da nossa libertação. Tiago, ele alerta aquela comunidade dispersa e a nós, aqui e agora, que nós temos algo em comum, além do sofrimento. E todos nós estamos no momento de espera. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas todos nós estamos no meio do caminho. A gente experimenta algo do Senhor, mas a gente não tem isso de forma completa. A gente vem no culto aos domingos, nós somos alimentados, nós cantamos, nós recebemos a palavra, nós louvamos, nós já temos alguma coisa, mas ainda não é pleno, não é completo. Ainda não é aquilo que Deus prometeu para nós. É o que na teologia nós chamamos de já, ainda não. É um conceito que a gente usa. Então, esse meio do
desconforto. Se alguém estiver aqui e tiver com a vida totalmente confortável, eu desafio. Não é possível, que atire a primeira pedra. Mas o fato é que todos nós temos situações na nossa vida difíceis de lidar e difíceis de entender. A gente não entende por que a gente tem que passar por algumas coisas. Porque o meio do caminho é o meio do caminho. E aí nisso, o que a gente aprende até aqui é que no meio do caminho nós vamos experimentar duas coisas que Tiago está falando e eu tenho sempre reforçado: as provações e as tentações. Nós seremos provados por Deus e tentados pelo nosso próprio coração. E Tiago, desde o início da carta, ele veio nos ensinar sobre o quê? A importância de pedirmos sabedoria para enfrentar esse processo. E a gente pode passar por esse processo com a sabedoria de baixo ou com a sabedoria de cima. Então, essa paciência que ele está falando aqui vai além da virtude. Não é só a virtude, mas é, na verdade, o fruto do Espírito. E nesse sentido, é a gente aprender que não é resolver as coisas do nosso jeito, mas do jeito de Deus. De acordo com o que Deus diz para a gente resolver. E isso a gente aprende andando com Deus, caminhando com o seu Espírito, tendo esse fruto, né? Então, é andar pelo caminho que Deus preparou para que nós de antemão andássemos. E aí eu queria pensar com você que querer resolver as coisas do nosso jeito é viver como tolos. Lembra que a gente viu que ser tolo é pecado. Porque uma pessoa tola é impaciente. Ela não tem paciência para nada. Antes de ontem, estávamos eu e o Bruno no mercado, esperando a fila. Vou dar um exemplo bem simples, mas para a gente ter uma ideia. Tinha uma senhorinha passando no caixa e ela estava sozinha para guardar as compras. E na nossa frente, tinha um senhor com um saco de batata, ali no Paulistão. E aí ele olhou pra gente e falou: nossa, vai demorar. Pegou o saquinho de batata dele e foi pro caixa da frente. Nisso a senhorinha, de forma paciente, guardou as compras dela. E aí começou a passar a nossa compra, porque a gente estava atrás dele. Aí eu prestei atenção de onde ele foi, a pessoa foi buscar alguma coisa. E aí ele ficou olhando. Aí não contente, ele foi pro caixa de trás. Passou a minha compra, o Bruno e eu pagamos, colocamos, a gente estava em 2, então a gente foi mais rápido, né, para guardar a compra e tal. E a gente foi pro carro e ele estava lá esperando ainda para passar no caixa. Eu falei pro Bruno: olha, isso é a impaciência. Ela faz a gente, às vezes, perder tempo, em vários sentidos, né? É um exemplo simples, mas quantas vezes nós não somos todos dessa forma? Porque a gente acha que fazer do nosso jeito vai ser melhor. Tiago, ele vai seguindo aqui para o término da carta, dizendo para a igreja: paciência, sede pacientes, paciência, porque o meio do caminho não vai ser fácil. Paciência nas provações, paciência nas tentações, paciência no sofrimento. Você tem como mudar algumas coisas? Paciência, não tem. A vida do Senhor está próxima, essa é a nossa esperança. Um dia a lágrima vai ser enxuta, o coração vai ser transformado, mas até lá, paciência. Paciência. E eu queria pensar com você 5 lições sobre paciência a partir do nosso texto. A primeira está no verso 7 e um trechinho no comecinho do 7, um trechinho e o 8. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E o 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E eu queria pensar aqui, eu devo ter paciência, porque Jesus está voltando. Gisele, mas 2000 anos atrás o povo estava lá esperando Jesus voltar. Essa é a nossa expectativa. Porque um dia as coisas vão deixar de ser como elas são. A gente sabe quando? Não. A gente tem a promessa.
Porque o sofrimento fica repetindo o tempo todo para a gente. Até quando? Será que ele vem mesmo? Tem certeza? Né? Um dia Jesus vem e vai dizer nunca mais. E ele vai voltar, e ele virá, e ele transformará o nosso coração, ele vai mudar as coisas ao redor, vai mudar a nossa vida. Nós vamos encontrar as pessoas que a gente ama, que já foram, e um dia a gente vai ter a experiência da presença plena do Senhor. Mas até lá, paciência. A gente não sabe quando. Um dia nós vamos prestar conta também diante do Senhor de como nós tratamos as pessoas que Deus nos deu, dos recursos que Ele nos deu. Mas até lá, paciência. Paciência. Então, o primeiro consolo que Tiago dá, a primeira lição para nós, é que Jesus, a vinda do Senhor está próxima. Sejam pacientes. A segunda lição, que é a continuação do verso 7 aí, ele fala: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. E eu queria convidar você a um processo simples aqui, a uma imaginação. Se imagine no lugar do lavrador, do agricultor. Pensa no agricultor, ele prepara a terra, ele joga semente e ele espera. Espera. Não tem mais nada que ele possa fazer. A parte dele, ele faz. O trabalho dele acaba aí. O resto não depende dele. Ele precisa ter calma e ele precisa ter esperar. Primeiro, ele espera as primeiras e depois as últimas chuvas. Pra gente hoje que vive na cidade, a gente vai no mercado, tá tudo pronto, né? Parece tudo tão fácil, tão simples. Mas tem a espera. Né? Tem o tempo de espera. E eu queria pensar com você. Em resumo, tem coisas que você e eu, a gente não pode fazer. Tem coisa na vida que a gente não tem como mexer. Não tem o que fazer. É esperar que a semente cresça. É esperar. Esperar que a chuva faça o seu trabalho. E talvez a chuva não venha. E se não tiver fruto na videira? Como é que vai ser? A disposição do lavrador é esperar no Senhor, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. Tem coisa que eu não posso fazer, que você não pode fazer, que a gente não pode mudar. E a única coisa que a gente deve fazer é esperar que o Senhor mude, que o Senhor faça. É esperar que venham as chuvas. Não tem o que fazer. E quando se espera, eu queria pensar com você que tem algo que a gente não vê, né? Mas que é o que? As sementes germinando. Elas vão o quê? Elas vão adentrando na terra. Os olhos do lavrador não veem essa transformação debaixo da terra. E você sabe que está acontecendo alguma coisa. Né? Hoje em dia a gente tem tecnologia que mostra a imagem, a inteligência artificial da raiz brotando, mas convenhamos que não é um processo comum, né? Não é normal, você só sabe que está acontecendo alguma coisa. Então a segunda lição que a gente tem aqui é: tenham paciência, porque Deus está trabalhando debaixo da terra, onde muitas vezes nós não vemos o Senhor trabalhar. O que significa que esperar no Senhor é simplesmente aguardar até que Ele venha. É ser transformado até que Ele venha. É experimentar a transformação da semente que também está dentro de nós e que muitas vezes nós também não vemos ser transformados, que não é perceptível aos nossos olhos, e nem a outros olhos humanos, mas que está acontecendo. É esperar, a espera, né, no Senhor nunca é passiva, nunca é estéril. A palavra dele não volta vazia. Então, a gente precisa ter paciência, porque Deus está trabalhando no meio do caminho. Enquanto a gente espera, Deus está transformando as coisas no nosso coração. Enquanto a gente aguarda, Ele está mudando tudo de lugar. Tem coisa que hoje, com a idade que você está, 10 anos atrás, você não entendia da mesma forma. A idade traz experiência, traz sabedoria, não para todos. Você tem que estar realmente deixando Deus trabalhar, deixando a semente ali encontrar lugar. Então, é Deus quem está fazendo, e cada um vai fazer de um jeito. Tem terra que é mais dura,
Tem terra que é mais fácil, né, das coisas acontecerem e de ser mudado. O fato é que Ele está produzindo e mudando as coisas dentro de nós, dentro das pessoas que nós amamos, na convivência. Então, se você tem orado por pessoas e situações em que você parece que não vê mudança, continue orando. Seja paciente, porque Deus está trabalhando, mas a gente não está vendo. A gente precisa ficar firme, porque às vezes parece que nada tem sentido. E se falar, quer saber, eu vou desistir, porque eu estou orando e parece que as coisas estão piorando. Fica firme, continua orando, espera a chuva, espera a semente, uma hora aquilo lá vai acontecer. Às vezes a gente desiste tão fácil, né? A gente desiste tão fácil das coisas, das pessoas. E o fato é que Deus está produzindo coisas que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Deus está trabalhando mesmo que a gente não esteja vendo. A obra é dele. Então, seja paciente. Ele disse que ele começou e que ele vai terminar. É que a gente gosta de ver tudo pronto, muito rápido, né? Esse nosso tempo é complicado. E eu queria pensar com você a terceira lição, no verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juízo está às portas. Tenham paciência uns com os outros. Não se queixe deles. Tenha paciência com as pessoas que estão do seu lado, porque adivinha, elas também estão no processo, elas também estão no meio do caminho. A gente quer exigir tanto que o outro seja perfeito e que a gente não reconhece que assim como a gente, aquela pessoa também está sendo transformada, está sendo mudada de alguma forma. Ela também está sendo moldada no silêncio. O coração dela só Deus conhece de fato. A pessoa ainda não chegou lá, ela ainda não está pronta, assim como a gente. Tiago, ele alerta sobre isso. Antes a gente já falou sobre isso, né, em outro momento da mensagem, quando a gente fala sobre a questão do julgamento, da fofoca, né? E para que a gente não questione a lei de Deus achando que a gente pode julgar outra pessoa achando que assim a lei que está errada e que a gente que está certo. E aí fazendo isso a gente acaba o quê? Se colocando no lugar de Deus. Então nesse sentido, uma das evidências que nós não estamos esperando do Senhor é quando a gente começa a reclamar de tudo e todos. Nada está bom. A gente se coloca no lugar de Deus. É só observar. Presta atenção, olha para você, para o momento que você está, como vai a sua língua em relação ao seu cônjuge, ao seu trabalho, à vida de maneira geral. Você está sempre amargurado, sempre maldizendo, reclamando de tudo, ó céus, ó vida, ó azar. É mais ou menos assim. Isso é um sinal de que a gente não está sendo temperante, não está esperando com paciência, não. Porque na verdade é insuportável conversar com uma pessoa assim. Para ela nunca nada está bom. As pessoas não estão bom, todo lugar que ela vai a comida é ruim, o lugar é ruim, o atendimento é péssimo, tudo é ruim. Mas, gente, não é possível que a pessoa não vê nada bom. Não estou falando também que você tem que ter aquela síndrome de Poliana, né? Ah, não, vamos olhar o lado bom de tudo. Não, tem coisa que está ruim mesmo, né? E a gente tem que, às vezes, ir lá, vamos pensar hoje, avaliar que é ruim mesmo, né? Seja no iFood, no Google, onde for. Tem coisa na nossa vida que não está boa. Mas o fato é que, será que é tudo? Porque se eu estou esperando no Senhor, eu começo a ver que algo não está bom, e eu começo a pedir para o Senhor, isso não está bom. Transforma a minha vida, me dá sabedoria para mudar isso, para lidar com essa circunstância. A espera no Senhor é diferente, ela não faz eu ser cego para as circunstâncias, mas ela me faz o quê? Em oração pedir para Deus para que realmente Ele me dê sabedoria para mudar as circunstâncias, porque tem coisas que realmente a gente precisa mudar. Então quando a gente espera no Senhor e a gente entende também que as outras pessoas estão no mesmo processo que eu, elas estão no meio do caminho. Isso pressupõe falha, erro. Se a gente agir como juiz já condenando, não tem jeito, isso aí vai de tobogã para o inferno. Até o ladrão na cruz a gente viu que foi salvo no último minuto e ainda fez
saber que a gente está no processo. E viver uma vida de espera no Senhor é ter paciência com os processos que Deus está fazendo na vida dos outros. E a partir disso eu queria pensar com você, que é reconhecer que essa igreja também está no processo, que a pastora também está no processo, e os líderes dessa comunidade também estão no processo. Todos nós estamos no processo. A gente vai errar, às vezes a gente vai pisar na bola, e isso não deve ser um padrão, mas que a gente possa ser paciente com aqueles que erram conosco. A quarta lição, verso 10 e 11, né? Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Tiago fala dos profetas. Como se eles convidassem os seus leitores a imaginar, olha, lembra Jeremias, Ezequiel, que profetizavam uma grande catástrofe que ia acontecer sobre Judá e que nunca acontecia. Olha para eles como exemplo de paciência, porque eles estavam ali profetizando, confiando que ia acontecer. Jeremias foi jogado até no poço por falar aquilo que Deus mandou ele falar. Aí Deus ainda mandou ele comprar um campo no meio de tudo isso, que era uma ideia absurda, comprar o campo de eu não sei se eu vou falar o nome certo, Anedote, não sei se é esse, que ele era o último resgatador da família, e é como se Jeremias dizia, Senhor, mas o Senhor disse que vai destruir tudo, agora o Senhor quer que eu compre o campo? Eu quero que você compre o campo, eu vou destruir tudo, mas vai ter esperança, esse povo vai voltar para essa terra, então isso vai ser um sinal de que eu ainda vou resgatar esse povo lá para onde ele vai. E tinha profeta que falava, não, vai ser 1, 2, 3 anos. E Jeremias, não, vai ser 70 anos de exílio. É quase isso, né? Anatote. Então, é importante a gente ter essa visão dos profetas, porque eles profetizavam e eles não viram, nem todos viram o que aconteceu, né? Então, a quarta lição que eu queria que você pensasse, ainda que os seus olhos não vejam, né, nada mudando, nada sendo transformado, que você continue crendo nas promessas de Deus. Essa é a ideia aqui dos profetas, porque eles não estavam vendo nada sendo transformado, mas se Deus falou, eles profetizavam. Então a quarta lição é essa: tenham paciência, porque as promessas de Deus ainda continuam verdadeiras. E Deus continua fiel às suas promessas, continua fiel a quem Ele é. E Deus afirma que o seu povo é alvo das suas misericórdias, que Ele é bondoso para com o seu povo, mesmo que o povo não creia nas promessas. Elas continuam verdadeiras, a sua palavra ainda é verdadeira. Deus não muda. Nós cantamos, Ele não é homem para mentir. Talvez os nossos problemas não vão ser resolvidos hoje. Talvez você saia daqui e seus problemas continuam lá, olhando para você e ainda tirando sarro da sua cara. Mas não se esqueça, ainda que a dor e o sofrimento possam parecer insuportáveis, Deus está conosco. Talvez Ele não tire a nossa dor de cara, talvez essa dor seja o que esteja transformando você e você ainda não tenha percebido. Talvez a dificuldade seja aquilo que esteja transformando o nosso caráter. Porque lembre-se, a gente falou das riquezas, daquele que Deus dá tudo que pede, porque vai ser cobrado. E talvez os nãos de Deus são para nossa edificação, a gente não sabe, a gente não entende, mas o que eu sei é que as promessas de Deus são verdadeiras e Ele continua com o seu povo. Ele continua com a gente. Tiago continua aqui, ele vai evoluindo, ele dá o exemplo de Jó, né? Falando do fim que Deus deu a ele. Olha o verso 11. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago não romantiza Jó. Olha o que ele fala. E aí o foco aqui não é no Jó, é no Senhor. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Lembra que Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu.
Ele estava no limite. Jó só perseverou porque ele era alvo constante das misericórdias de Deus e não por causa das suas próprias forças. Ou seja, eu e você, a gente só continua o caminho porque nós somos alvos constantes da misericórdia de Deus, da sua compaixão, do seu amor, da sua graça. Jó não perseverou porque ele tinha alguma habilidade especial, mas porque ele era alvo do amor de Deus todos os dias. Foi por isso. Sabe por que nós levantamos todas as manhãs e conseguimos dar graças a Deus? Porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre nós. É por isso. Nós somos alvos dessa misericórdia todos os dias e a gente não se dá conta. Todos os dias. Tem uma autora que eu gosto bastante, a Tisha Ward. Ela fala no livro dela, Liturgia do Ordinário, que quando a gente acorda de manhã e a gente lava o nosso rosto e olha para o espelho, a gente precisa lembrar de uma coisa. A água que a gente joga no rosto traz à memória o batismo que nós recebemos e que nós somos pessoas batizadas, amadas e queridas no Senhor. E que nós precisamos viver aquele dia dessa forma, como pessoas amadas, salvas e remidas pelo Senhor. Isso é porque as misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todo dia, mesmo quando a gente erra. Mesmo quando no meio do processo, tem hora que parece que a gente cai de ponta cabeça em alguns buracos. E algumas tentações que a gente achou que não ia mais cair, mas que cai porque o nosso coração é corrupto. E que se não fosse Jesus Cristo nos purificar e nos lavar e nos transformar, a gente realmente estaria bem longe de querer ser alguém parecido com Jesus. Então, sejam pacientes, porque as promessas do Senhor são verdadeiras. As promessas de Deus é o que nos fazem sair do desespero e do medo, porque tem hora que a situação fica crítica e a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essas promessas a gente só consegue trazer à memória se a gente ler a nossa Bíblia, porque ela é quem fala quem Deus é, como Ele se revela a nós. E por último, no verso 12, acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e o que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Você já parou para pensar por que alguém tem que jurar alguma coisa? Porque com certeza essa pessoa já falhou várias e várias vezes e perdeu a credibilidade. Não é? Perdeu a integridade de fala. Ninguém confia mais nela. Então ela tem que jurar. Não, eu juro. Juro, juradinho. Geralmente vai dar errado, né? E a quinta lição que eu queria deixar para você no caminho: paciência e mantenha-se íntegro. E essa é desafiadora, porque viver com integridade, biblicamente falando, significa alinhar a palavra e as ações aos princípios e à verdade de Deus. É ser honesto, é ser sincero, é ser reto em todas as áreas da nossa vida. Isso não vai ser fácil. Implica a gente escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Porque como todo mundo está olhando é mais fácil, né? É resistir às influências que corrompem os padrões de Deus. E é buscar uma vida total e completa diante de Deus. É saber que Deus está me vendo. E essa conduta, ela é vista como um reflexo da integridade do Deus a quem eu sirvo. Portanto, é um caminho sábio. Quando eu tiver dúvida, lembre-se, peça sabedoria e Deus dá. Senhor, não sei se esse caminho é o melhor, se ele é o mais correto, se ele é o mais íntegro, mas começa a colocar para você: não, eu não vou jurar mais nada, meu sim vai ser sim, o meu não vai ser não, não importa o preço que eu pague por esse sim e por esse não. Porque às vezes vai ser difícil manter o sim, e às vezes vai ser difícil manter o não. Mas a gente precisa buscar no Senhor
esse coração íntegro na presença dele. E aí eu queria pensar com você, para a gente seguir para a nossa conclusão. Vamos rever então as lições nesse caminho. As lições nesse caminho de espera, né? Nesse caminho que não é completo. Primeira lição: Jesus está voltando. A segunda é paciência. Deus está trabalhando em você. A terceira lição é paciência com os outros. Que adivinha? Deus está trabalhando nos outros também. A quarta é paciência. As promessas de Deus são verdadeiras. E a quinta é paciência. Mantenha-se íntegro. E eu queria deixar essa frase do Henry Nouwen, um teólogo, que diz assim: paciência significa entrar ativamente no meio da vida e suportar completamente o sofrimento dentro e ao redor de nós. Nós vivemos na espera. E na espera, no meio do caminho, nós vamos sofrer. Que a gente seja paciente. O já e ainda não descreve, né, essa tensão bíblica, né? Onde alguns eventos do fim dos tempos já começaram lá na vida de Cristo. É essa a ideia. Mas que ainda não tem completude total. A gente aguarda a segunda vinda de Jesus para sua realização plena. O já, então, refere-se ao início, ao advento de Cristo, e o ainda não aos eventos futuros. O julgamento final, a ressurreição dos mortos, a renovação de toda a criação. A gente vive nessa expectativa. E essa dinâmica, para nós crentes, deve realmente nos lembrar da realidade do reino de Deus que se faz presente. Enquanto nós esperamos que Ele seja completo, enquanto Ele ainda não é, a gente vai caminhando, sendo pacientes, que a gente possa ser paciente. E semana que vem a gente segue para a conclusão da carta de Tiago, e eu espero que você saia daqui com essa certeza: Deus está trabalhando no seu coração durante todo o processo, até que Ele venha. Ele está trabalhando nessa igreja, até que Ele venha. Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando na sua família, em todos ao seu redor, até que Ele venha. Quando as coisas parecerem não fazer sentido, não se esqueça, Deus está trabalhando. A nossa mente sabe o que é certo, mas algumas vezes o nosso coração vai querer fugir. Seja paciente, Deus é fiel, Ele promete, Ele cumpre. Quando você ficar firme no que é correto, na integridade, não desobedecendo a Deus, pode ter certeza que Deus é contigo. Mas mesmo por onde você caminhar, por onde você puder falhar, porque às vezes a gente vai falhar, não se esqueça, a graça de Deus é com você, as misericórdias e a compaixão de Deus é com você, assim como foi com Jó, é contigo também, é o mesmo Deus. Ele caminha conosco e por mais que a gente falhe, Ele não vai falhar também. Então confia, fica firme, nós somos alvos dessa misericórdia todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção, e durante que essa canção seja uma oração para você. Confia nele.
Jesus é